como sexta-feira é feriado, não sabia, mas sexta-feira é feriado. Mas ainda assim vai ter sábado, que se não for nesse sábado, não tem mais sábado para ser. E o outro é o dia da festa lá no Valtaína de 10 anos, aí que nós vamos. O outro é o curso, aí chega dezembro é festa, né? Gente, fica difícil para a gente. E tem os almoços do marido, tem os almoços da gente, tem os almoços da firma, tem os almoços dos colegas, né? Aí a gente não tem tempo para nada, tá? Você falou da confraternização? E fora isso, a gente vai fazer o seguinte: cada um de nós que vier, a gente vai trazer um biscoito, um bolo, um doce, uma comidinha, uma coisa que seja prática, porque no final nós vamos fazer uma confraternização entre nós, de todos os professores que estiverem aqui. Então, a associação vai trazer o mate, vai trazer umas coisas também, mas se cada um trouxer um pouquinho, a gente talvez não precise nem almoçar, né? Porque fica uma confraternização. Bom, então, vai ser dia 21, que também é o único dia que a gente poderia, se não só para e a confraternização iria por Água da Barra. Então, se vocês puderem vir, aí venham, tá? É 9h30, né? 9h30. Então, quem puder, traz, a gente vai botar umas mesas, eu acho, não sei se a associação vai convidar, pedir para uma luzinha, para ir lá, ou se cada um de nós depois vai tem que se virar, levar o seu pratinho para casa, levar suas coisas para casa, ajudar, se quiserem, a fazer um cafezinho e fazer um chá, vai ser uma coisa nova, tá? Como eu não sei fazer nada, eu vou só ficar no julgamento. Café não faço. Mas é que o bolo é minha especialidade. Bom, olha, brincadeira à parte, eu queria saber de vocês o seguinte, que nós perguntamos para um aluno, ele disse que era no Vishuda. Perguntamos para o outro, disse que era no Anahata. Então, é Vishuda ou Anahata? Tá bom, tá. Não, é porque ela botou aqui, porque nós perguntamos ao aluno, mas depois perguntamos ao outro, aí nós estamos... Onde parou? Então, vamos fazer uma meditaçãozinha rápida, e aí a gente vai começar. Outra coisa. Vocês sabem, a Associação Amora, ela está fazendo a editoração e a publicação dos livros sagrados que a gente fazia através da editora, a associação está fazendo. Bom, então nós tem aí o Shiva Samhita, tem o Hatha Yoga para publicar, agora chegou, está muito bonito a capa, é muito bonita a animação dele, e isso são todos livros que a gente não vai estudar agora, mas a gente sempre faz, por exemplo, finais de semana comigo. A Vascaína me foi, apesar do sofrimento, ela vai sempre, leva o marido para garantir, né? Aí leva o marido e a gente faz o Hatha Yoga para explicar, faz o Shiva Samhita, e agora nós estamos em fase já, está todo pronto, só faltam as fotos que nós vamos tirar, o Miranda Samhita. Porque normalmente esses livros não têm fotos, né? Os livros tradicionais não têm, mas a gente coloca para poder facilitar mais que a pessoa vendo, sabe como é que vai fazer aquela postura, tá? Então a gente tem a venda aí, também a associação fez, já estava acabando o Yoga Nidra número 1 e a meditação dos chakras número 1 também, que trata do Muladhara, Swadhisthana e Manipura. Então eu estou fazendo esse comercial porque, na verdade, da venda desse material que a associação pode recolher
investir de novo nos outros livros. Porque tem, por exemplo, Segredos do Tantra e do Yoga, que estão dobraram o tamanho, mas que precisa de dinheiro para fazer. Tem o Vijnana Bhairava Tantra, que é um outro livro Tantra. Tem o Satchakra Nirupana. Tem o que eu estou acabando agora, Kala Vilasa. São 4 ou 5 para a gente refazer. E isso tudo, e mais os Yoga Nidras que já estão acabando. Então, isso tudo vocês sabem, precisa de dinheiro. E a associação, ela não tem fins lucrativos. O que ela recebe, ela emprega nisso. Tá? Que é para quê? Para poder manter a nossa tradição sempre não é renovada, porque é a mesma coisa, viva. Tá? Então a gente que se identificou com essa tradição tenta vivenciar, tenta manter essa tradição. Por exemplo, esse curso que a gente vai dar é um curso que ninguém vai cobrar nada. O curso vai ser grátis, quer dizer, vai ser a presença de vocês, a confraternização e a despesa que vocês tiverem para cada um trazer uma coisinha. Tá? Então, a associação ela não tem fins lucrativos. Na verdade, eles não ganham nada para dar o lucro final. Tá? Eles apenas se dedicam por vontade própria. E, aliás, agora em dezembro vai ter a eleição da nova diretoria. Né? Acaba o mandato do Rui, da Dani e do Vanderlei. Então vai ter uma nova chapa, ou mais de uma, para a gente poder renovar a diretoria, que é para também ficar sobrecarregando sempre as mesmas pessoas. Né? Então também é bom se vocês puderem participar, seria interessante. Bom, então agora a gente vai fazer a meditação para começar. Tá? Vamos fechar os olhos. Namah Shivaya.
queria ver se vocês, na próxima aula que a gente tiver, vocês poderiam botar no papel de uma maneira rápida o seguinte: o Tantra é um budista ou é dualista? Então, depois vocês vão e depois vão dizer por que vocês acham que é isso e por que vocês acham que é aquilo. O Tantra é um budista ou é dualista? Por quê? Porque muitas vezes vocês não sabem que as pessoas às vezes fazem curso e às vezes elas dizem: ah, mas eu não sabia que era isso. Sabe? Agora, depois do curso, você dizer que não sabia que era isso, a gente tem que fazer o curso de novo, né? Uma vez, eu fui lá em Unides, nós temos, de algum tempo atrás, vocês sabem, era a Casa para a Glória, e a gente deu um curso lá em Mendes, e que o curso era assim, o seguinte: Kundalini, mito ou realidade? E no curso, tem um negócio aqui que entrou na minha vida. O curso, na primeira aula do curso, nós fizemos a apresentação, eu e Glória, e na primeira aula do curso, nós pedimos para que todas as pessoas escrevessem o que era Kundalini. Bom, aí as pessoas escreveram as suas ideias, os cursos que tinham feito, o que era Kundalini. Bom, eu e a Glória lemos todos os cursos, e eram umas 50 pessoas, mas nós lemos tudo. Aí guardamos. No final do curso, nós perguntamos de novo: agora, você, por favor, escreva o que você acha que é Kundalini. Todas as 50 pessoas escreveram. Sabe, dessas 50 pessoas, quantas disseram coisas diferentes que tinham dito antes? 3. 3. Aí, Kundalini era superconsciência, ultraconsciência, era... e por aí foi. Então, olha, eu não sei nem o que é consciência. Se você me diz que é superconsciência, não é? Ultraconsciência, não sei o quê, essas palavras assim, que a gente fala e não sabe o que quer dizer. Pois essa foi a grande maioria das pessoas, depois de um curso inteiro sobre o assunto. Quer dizer, a pessoa, a gente, às vezes, não é a pessoa, nós, às vezes nós escutamos as coisas, que é o que ocorre. A gente leva para dentro da nossa cabeça e, baseado no que eu já tinha escutado, eu deduzo que ela está me dizendo isso. E aí eu passo a afirmar categoricamente que ela disse isso. E não adianta você me dizer que não, porque eu vou dizer: mas você não escutou. Ela disse isso. Então, isso é que eu não quero que ocorra conosco. Eu quero que a gente esteja aqui de mente aberta para realmente compreender a filosofia e a psicologia do Tantra. Senão, nunca a gente vai poder viver. Porque o Tantra é o nosso dia a dia, são as nossas dificuldades. Né? E como é que eu vou fazer para superar minhas dificuldades? Porque, na verdade, tudo isso, as pessoas dão às vezes ênfase para exercícios, para os asanas. As pessoas às vezes dão ênfase para o cantar, porque cantar é muito bom. Sabe, eu me empolgo, olha,
raciocínio muito bem. Sabe? Então, na verdade, mas yoga é para isso? Né? Ou é além disso? Deve ser além, porque se já existe há mais de 5.000 anos e ninguém precisa modificar nada para ela funcionar, então tem um valor incalculável que eu não estou vendo. E esse curso é para a gente ver valor que o yoga tem. Eu posso dizer até, eu não vou fazer isso, mas agora eu sei. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou estudando? Para que eu estou fazendo pranayama? Isso é que é importante. É a gente saber o que está fazendo. Porque senão, eu vou para o centro espírita, e yoga é muito bom, mas sexta-feira eu vou para o centro espírita. É bom o passo do preto velho para descarregar, entendeu? Assim eu entro a semana melhor. Eu estou falando isso, não é que eu tenha nada contra levar o passo na sexta-feira, não. Se você quer, vai. Sabe? Porque vai fazer bem. Não vai fazer mal. Eu vou para a igreja rezar, não vai fazer mal. Mas, quer dizer, eu ainda não entendi. Aí eu quero mudar de série, porque eu já faço muito bem essa. Ele está me enchendo o saco. Eu vi isso, vai ser a mesma coisa. Então, é isso que a gente precisa ver. E o Tantra diz isso do princípio ao fim. Então, vocês, por favor, botem no papel o que vocês acham. Se você quiser, para que serve as asanas? Para que serve para pranayama? Tá? Se você puder fazer, tem que ser uma letra que a gente possa ler, né? Que eu possa ler. Tá? Bom. Então vamos começar com a Anahata Chakra. Então, o Anahata Chakra, na correspondência do corpo grosso e seus aspectos psicológicos, é a glândula timo e o plexo cardíaco e pulmonar. Mexe com a afetividade, a alegria, a compreensibilidade. Depois nós vamos ver, a gente vai voltar aqui a esse símbolo, porque como ele é maior, eu vou apontar aqui alguma coisa para vocês. Mas eu quero ler, porque senão a gente adianta. Tá. Então, Anahata significa o som místico. É assim chamado porque se diz que a concentração dele permite escutar o Shabda Brahma. Isto é, o som primordial e surge sem o choque de dois objetos. Então, isso que significa Anahata. Quer dizer, para poder a gente ter um som, eu bato palma, eu bato na minha perna, bato aqui, bato na parede, eu tenho um som. Então, ele, Anahata, é o som que não é causado pelo encontro de dois objetos, porque se chama Shabda Brahma, é o som primordial. Então, tem uma meditação do Nada Yoga que a gente faz a prática para escutar o som do Anahata Chakra e faz para escutar dos outros. Tá? Essa é uma prática do Nada Yoga. Mas é só para a gente saber isso aqui. Quer dizer, tudo isso aqui é tirado de livros sagrados. Tá? Só que eu ordenei de uma maneira que eu até concordo se algumas pessoas disserem que não foi a mais fácil para encadear o meu pensamento. Eu também concordo que isso foi uma ideia de tentar trazer para a gente, sem estudar todos esses livros, coisas que nós vamos fazer depois, mas já temos um entendimento, que é esse curso. Tá? Então, o Anahata, também denominado chakra cardíaco, está relacionado ao nível afetivo, caracterizando pelas noções de relacionamento e simpatia. Por exemplo, é nesse chakra aqui que vocês veem, por exemplo, o Dalai Lama falar muito em, como é o nome?
Compaixão. Compaixão, né? Os budistas normalmente falam muito que tem que ter compaixão com as pessoas. Mas, na verdade, portanto, você só pode ter compaixão. Eu posso falar em compaixão, mas eu digo, eu só posso sentir realmente compaixão quando o meu nível de consciência chegar no Anahata Chakra. Que enquanto estiver no Manipura Chakra, a compaixão é comigo. É para mim e vocês, entendeu? Porque, então não adianta, eu não tenho como ultrapassar essas barreiras. Eu tenho que seguir passo a passo para poder melhorar a minha compreensão de vida e melhorando a minha compreensão de vida, então poder falar em compaixão. Mas eu não falo em compaixão. Eu sou a compaixão como o Dalai Lama é. Então, eu tenho que atingir esse nível para realmente ser. Que enquanto não atingir, eu posso falar a respeito de, que eu tenho um conhecimento intelectual muito grande, eu posso falar e a respeito de. Mas eu, na verdade, na hora que você diz, eu não tenho. Então, isso é que é a beleza do Tantra. Não adianta você querer dar saltos. Enquanto eu estiver num nível de consciência, eu tenho que viver as características daquele nível de consciência para que eu possa ultrapassar. E ultrapassando, então, eu vou ter uma outra compreensão da vida. É isso que diz os chakras. Enquanto não adianta eu falar de compaixão. Não adianta eu falar do próximo. Não adianta eu ler livros sobre isso. Eu tenho que realmente me trabalhar para perceber essa realidade que eu sou e percebendo essa realidade que eu sou, quando chegar nesse nível eu vou ter compaixão. Senão eu não tenho compaixão, não. Sabe? Mas eu tenho que me assumir como eu estou agora, para poder me transformar e me transformando perceber essa realidade. Tá? Então, mas olha só, se a gente mudar a ponto de vir para mim mesmo, digamos assim, a realidade está colocada. Tem tanta, se eu não mudar aquela realidade como um todo, objetiva, que são as pessoas também, eu vou sempre estar me preocupando com essas pessoas. Isso não entra aí, não? Porque eu não mudo sozinho num contexto como que a gente está vivendo hoje. Mas como que muda, né? Se todo tem um contexto que puxa para fora, que comprime. Mas isso faz parte. Eu só posso mudar se realmente o entorno de mim me mostrar que eu tenho que ser diferente. Se não espelhar minhas dificuldades. Mas ele não fica meio no meio de uma realidade, todo mundo é louco e você procurar ser compassivo, compreensivo, cabeça boa, assim, não sabe que essas influências me dificultam muito esse andar no dia a dia? Não, as influências dificultam tudo, mas essas dificuldades são feitas para quê? Para eu ultrapassá-las e poder vencer bem. Você pode ser, por exemplo, uma pessoa enrolada. Eu não preciso ser enrolado. Eu compreendo que você é enrolado, aceito como você é e não deixo de ser teu amigo assim. E eu tento fazer com que você perceba que não é bem assim, é um pouco diferente, para você poder despertar para essa realidade que nós somos. Que a maioria de nós não tem essa realidade. Por isso nós ficamos brigando por posse, querendo coisa dos outros, porque através dessa, dependendo do meu nível de consciência, o Tantra diz, embora eu tenha essa experiência, mas eu quero ter bens materiais, porque são os bens materiais que me fazem felizes. Por exemplo, eu quero ir lá para Paraty. Você não acha que se eu tivesse um carro confortável, ou um motorista que eu mandei pelo pai dirigir para ir para lá, não seria melhor do que eu ter que ir para a rodoviária, pegar o ônibus, descer
eu parto do princípio que receber, ganhar mais, vai me trazer a felicidade. Então, a minha felicidade é ganhar essas coisas. Você vê a nossa mineradora, por exemplo. Nossa mineradora que a ganância de tirar o ouro arrebentou, estragou diversas cidades, aquela lama tóxica caiu no rio, matou tudo quanto foi bicho que tinha na margem, e ainda assim está saindo para o outro estado e está indo para o mar, e a gente não tem condições de perceber a consequência que isso vai ser para o estado de Minas Gerais, para a economia do país, porque dois caras querem explorar o ouro e viver bem disso. Não se preocuparam com aquelas cidades, com aquelas pessoas. Pois é, não, mas se eles estivessem se trabalhando, se modificando, não é retirar o ouro, era manter aquilo de uma forma segura para que não ocorresse essas coisas nas cidades, nem nos rios, que eles também vão comer peixe do rio, também vão se alimentar dali. Mas eles não têm essa consciência. Então eles querem o seguinte: quanto mais dinheiro eu tiver, melhor para mim. O Marins da CBF está preso no edifício mais luxuoso do mundo. É o chifre na canela. Qual é quem não quer aquela prisão? Pode sair. Pois é. Então vocês estão vendo? Quer dizer, vai depender, isso tudo depende da nossa consciência. Não é que o realizado vai ser ET. Não, o realizado vai compreender tudo isso. Vai andar de avião, vai andar de bicicleta, vai andar de carro, vai andar de tudo. Mas aquilo é um meio para transportar o seu corpo com mais rapidez, para eu poder gozar as delícias que é para ti. Mas eu não estou preso a isso. Também, se eu não puder ir de carro, eu vou de ônibus. Não vai sofrer com isso. Né? Eu não vou sofrer porque eu não tenho carro, então se eu não tiver carro, eu não vou poder ir para Paraty. Vou de ônibus. Né? E vou ter as belezas de Paraty da mesma maneira. Mas isso é que precisa mudar a nossa mentalidade. E é nesses detalhes que são difíceis de mudar. Porque não é eu não ter dinheiro. É eu usar o dinheiro de uma forma tranquila. Porque o dinheiro é uma moeda de troca. Você faz um serviço para mim, eu tenho que pagar. Eu faço serviço para ti, eu tenho que pagar. E assim nós sobrevivemos. Porque não dá mais para a gente trocar feijão com arroz. Tem mais nem onde a gente plantar. Né? Então, essa troca, ela não é problemática. O problema somos nós, a nossa ganância. Isso é que é o problema. Não é, o mundo não é. O mundo é cor-de-rosa para quem está no nível de compreender que ele é cor-de-rosa. Porque você está agindo assim, porque você se acha assim. E eu estou achando muito interessante você ser assim e achar que é isso que você está fazendo, porque você vê que coisa interessante. Ela está no teatro e ela está achando que é a rainha que está representando. Não é gozado? É mais gozado do que a peça que eu estou vendo. Que ela, que é a atriz, está se achando a dona do pedaço. Olha que coisa gozada. Não é verdade? Por quê? Porque ela confundiu. Isso é que não pode ocorrer com a gente. E por isso é que a gente tem que estar sempre alerta e sempre se trabalhando. Porque, senão, como você disse, essas coisas da vida vão nos enrolar, a gente não vai perceber a realidade que é, e aí, quando você vê, você está enrolado. Então, em vez de você me enrolar, isso é só exemplo, não é nada disso. Eu te enrolo para que você seja como eu e tenha o dia que eu compreensão. Tá? Mas é isso mesmo. O mundo, o entorno da gente, ele não está pensando em algo. Porque ele não tem nível para isso. O que a gente tem que fazer? Fazer com que eles tenham nível para isso, para tendo nível para isso,
eles possam ver a vida de uma maneira diferente. Tá? Bom, então, no corpo grosso, eu boto os nomes Stula Charira, porque os livros trazem esse nome, né? Stula Charira, corpo grosso, fica na região do externo, compreende a glândula endócrina timo e o plexo nervoso cardíaco e pulmonar. Bom, o elemento, tátua é elemento. Tátua também, dependendo da colocação, é conhecimento. Mas aqui é o elemento do chakra, é o ar, que tem relação com a força de movimento da realidade física tangível, o sistema sanguíneo e respiratório, simboliza o sopro da vida, adornado com os desejos, misturado com as ações de um passado sem fim e unido à noção de individualidade. Quer dizer, tudo isso aqui é, mesmo que eu esteja no nível do anahata, essa é a minha compreensão de vida. Tá? Então, essa daqui vai ser a minha compreensão de vida. Os desejos misturados com as ações de um passado sem fim e unido à noção de individualidade. Então, enquanto eu estiver aqui, eu, nesse nível, não só como característica da personalidade, mas no nível desse chakra, o que acontece é que a realidade minha é dualista. Por que é dualista? Porque sou eu e Deus. Então, até aqui no Anahata Chakra, eu posso ser uma pessoa mais suave, uma pessoa mais educada, uma pessoa mais amorosa, isso tudo eu vou ser. Vou poder ter compaixão por outros, sentir amor pelos outros, mas ainda assim, eu, na hora que o avião balança, ai meu Deus. Entendeu? Então, não adianta, porque isso aí, a gente não tem como fugir. Não adianta, nesse nível, querer viver unicidade, compreensão do um, porque eu não tenho condições. Meu nível de consciência ainda não me dá condição. Quantas vezes, olha, pelo exemplo que ele deu, a gente já notou quantas pessoas tem que estão nesse nível de consciência que ele descreveu. Tá? Então você vê uma coisa, quer dizer, enquanto eu não conseguir me trabalhar e ultrapassar esses níveis de consciência, a minha visão de vida vai ser essa. Eu posso fazer curso de tanto e ainda assim, na hora que eu vou vivenciar minhas coisas, eu não vivencio com toda a plenitude que o Tantra me dá. Porque eu ainda não tenho nível de consciência para viver essa realidade única. Então eu vou viver, eu vou acreditar em vidas passadas, vou acreditar em tudo, porque qualquer coisa que me disser, se me causar sensação de felicidade, eu vou embarcar nessa cantora, porque eu não tenho condições de ver a vida diferente. Então, na verdade, eu vou até ajudar a achar que eu ajudo as pessoas. Eu ajudo as pessoas. Ela veio falar e eu ajudei essa moça a sair dessa grande dificuldade que ela tinha. Eu não ajudei nada. Eu só fiz o meu papel. Só fiz o meu papel. Na verdade, ela é que se melhorou, é porque ela transcendeu a realidade dela e viu a vida de uma outra maneira. Mas se negaria que você apontou alguma coisa? Se negaria, por exemplo, se eles tinham apontado alguma coisa para as pessoas tomarem esse nível de consciência e eles afrouxaram? Não. Isso aí é que eu vou tentar fazer. Mas ainda assim, eu vou tentar fazer por quê? Porque, na verdade, esse é o meu papel. Se não fosse... Ninguém fica devendo isso. Não. Não estamos devendo nada. Então, isso é que a gente tem que ver. É que, na verdade, dependendo do meu nível de consciência, eu vou achar o seguinte, não.
ela me deu um bom conselho, e com o conselho dela eu consegui ultrapassar essa dificuldade. Eu teria ultrapassado a dificuldade mesmo sem o conselho dela. Então, isso aí é de uma crueldade enorme, porque, na verdade, a gente só tem que fazer o nosso papel. Você pode gostar do papel, pode não gostar, mas esse é o meu papel. O seu é diferente do meu. Então, o Vaio, o prana, que governa o mecanismo respiratório e circulatório através da porção cervical do sistema nervoso autônomo e tem por função a absorção de energia, incluindo todo o conjunto de mecanismos sutis de absorção do prana, tais como as vias respiratórias, a língua e a pele. Então você vê uma coisa, por exemplo, só pela filosofia aqui, os filosóficos, eu já sei o seguinte, diz que o plexo é aqui, esse plexo é aqui, né, o anal. Então é o pulmão e o coração. Então, quando eu tenho uma dificuldade respiratória, eu estou preso aqui, ao Anahata Chakra, né? Porque é ele que energiza o meu pulmão e o meu coração. Então, como o Anahata Chakra não está bem energizado, não está equilibrado, eu posso ter um problema cardíaco ou pulmonar, se eu somatizar. Se eu não somatizar, eu vou ficar uma pessoa, assim, como é que é a palavra? Que eu uso em psicologia, que a gente diz que estou angustiado, sabe? Eu sinto um buraco preto aqui, fundo aqui, sinto uma dor danada. Normalmente eu não quero nem sair de casa, porque, não sei, eu não tenho coragem. A cidade está muito violenta. Eu vou sempre achar uma desculpa, mas, na verdade, eu teria, e a gente pode energizar o Anahata Chakra com as nossas práticas, ou até com outros tipos de yoga, né? O Anahata Chakra seria a yoga da devoção, Bhakti Yoga, porque aí eu deixaria de pensar em mim, né? E pensaria no outro. Então eu acabaria com o treinamento, com as práticas, tendo compaixão. E, como aqui é o nível da atualidade, rezando para o meu guru ou para o Deus da minha devoção, para que ele me ajude a ultrapassar essa dificuldade. Vou fazer as práticas para que eu desenvolva o Anahata Chakra e, desenvolvendo o Anahata Chakra, superar essa dificuldade, né? Não precisa só fazer tanto, tá? Bom. O yantra, a forma geométrica, aquela ali, ó, a estrela. Outro dia até a gente estava falando com a estrela e eu achei que era essa. Tá vendo? A estrela, está vendo? Ali, que a gente chama de estrela de Davi, mas não é a estrela de Davi, são dois triângulos que se intercruzam. A estrela de Davi é direta, né? Essa nossa não, são dois triângulos que vão se juntar. Então, o seu yantra é um hexágono, uma estrela de 6 pontos e com cinza azulado, que representa a integração, o encontro de Shiva e Shakti, o equilíbrio das energias masculinas e femininas de cada indivíduo. Então, isso significa o seguinte, porque vocês estão vendo aqui, vou ver se eu volto para o grandão, está vendo? Olha? São 2 triângulos. Lembra? Isso tudo é simbólico. Esse triângulo aqui de cabeça para cima representa a Shiva e as características masculinas da minha personalidade. O triângulo de cabeça para baixo representa a Shakti.
né, as características femininas da minha personalidade. Então vocês estão vendo que esse triângulo, esses dois triângulos, como são dois triângulos, eles poderiam estar desencontrados. Tá vendo? Eles poderiam estar um mais para cima ou um mais para baixo, mais para baixo. Então ele estaria em desequilíbrio. Isso significava o seguinte, que na verdade, esse meu nível de consciência ainda não chegou aqui, então eu tenho a predominância das minhas características masculinas mais exacerbadas ou as minhas características femininas mais exacerbadas. Então, se está como está aqui no símbolo, elas estão equilibradas. Quando elas estão equilibradas, isso quer dizer que eu, de uma forma, tenho já as características masculinas e femininas equilibradas. Então, já tenho uma outra visão de vida. Eu já sou, por exemplo, uma pessoa assertiva quando é necessário, mas posso ser uma pessoa doce quando ela precisa de doçura. Não quer dizer que eu sou sempre mandando. Eu também entendo e vejo que ela precisa de colo. Então eu dou colo para a Thaís até ela ultrapassar aquela dificuldade, que é isso que ela precisa. Então eu posso agir assim. Senão eu vou agir com a predominância que eu tenho na minha personalidade, que é características masculinas e femininas. Isso também significa o seguinte, eu tanto posso fazer as práticas de Layakrama, que são quando Layakrama, que é aquele de baixo para cima, como nós fazemos aqui as yogasanas, ou eu posso me sentir bem também fazendo Srishtikrama, o caminho da criação, que é de cima para baixo. Então, quando ele está em equilíbrio, eu posso fazer qualquer um dos dois caminhos, para mim, vão ser satisfatórios. E já se eu estou em desequilíbrio, com as minhas características femininas mais predominantes, eu aí preciso fazer um tipo de trabalho que vá mexer mais, por exemplo, com essa minha segurança, essas minhas características, trabalhar mais a minha lateralidade e até trabalhar os chakras superiores ou os inferiores. Então, nesse momento do desequilíbrio, eu não tenho condições de fazer as duas coisas. Eu tenho condições e vou me aproveitar mais quando eu saio da predominância da minha personalidade. Quer dizer, eu sou uma pessoa, eu tenho os chakras básicos mais energizados, então eu tenho um pé no chão, tenho consciência da realidade, eu vivi a minha sexualidade, a noção do eu. Então eu tenho que fazer um trabalho que eu saia disso, quer dizer, da energização disso, que é o Layakrama, para fazer com que essa energia que está aqui e que está talvez até em excesso, vá subindo e comece a energizar os chakras superiores, ou vice-versa. Eu tenho essas características superiores mais energizadas, então eu tenho que trabalhar essa energia para ela ir descendo, para chegar até os chakras básicos, e eu não só ter um bom intelecto, uma boa criatividade, mas que eu tenha condições de fazer com que essa minha criatividade realmente flua, e realmente eu tenha a possibilidade de verbalizar, por exemplo, todo o conhecimento com clareza mental e com a criatividade para poder chegar até o outro. Tá? Então, isso tudo, vocês estão vendo, que tudo é só através do símbolo que está se falando. Por quê? Porque naquela época, por isso é que eu gosto dos chakras tradicionais. Eu sei que tem uns livros, que tem uns artistas que fazem esses chakras muito lindos. Eles realmente são artistas, né? Eles fazem desenhos maravilhosos. Mas esses aqui, eles são tradicionais. E vocês veem que ele tem até a hora, se lembra do triângulo e dos links? Está tudo aí. Nesse que é tradicional, está tudo aí. Não é tão bonito quanto o artístico, mas é bem proveitoso.
Olha, Devata, a deidade masculina, que governa o Anahata, é Ishvara. Ishvara é o Deus pessoal, aquele Deus da minha devoção, que pode ser Shiva, pode ser Vishnu, pode ser Brahma, pode ser Hanuman, pode ser Ganesha e etc. E tem a Shakti, a deidade feminina, Ekadimi, que se rejubila ao beber o néctar ambrista. Então, nós vamos no curso, vai ser só sobre essas deidades femininas. Porque vocês veem que interessante, no chakra é Brahma. A esposa de Brahma, eu sei que é Saraswati. Mas no Muladhara é Brahma, mas não é Saraswati. A esposa não aparece. No outro é Rudra. Rodri não aparece a esposa de Rudra. Sabe? Vishnu não aparece Mahalakshmi. Aparece essas deidades, Dakini, Kakini, Rakini. Por que isso? Então, nesse sábado que vem, a gente vai explicar isso. Tá? Por que esse nome? Porque não pareceria lógico você ter a esposa dele junto, né? Então, o animal desse chakra é o antílope negro. Representa a ligeireza do ar, o elemento do anar. É um animal atento, alerta, sensível, só os olhos são um símbolo de pureza e inocência. Esse bicho é interessante porque o anar é o ar, a leveza do ar. Então, esse bicho, o antílope negro, ele corre, é difícil de pegar porque ele corre e ele dá uns saltos, mas uns saltos muito grandes, parece que ele está voando. Ele tem a leveza do ar. Então, por isso, esse bicho é do Anahata Chakra. E depois, se você olhar para os olhos deles, são os olhos dóceis. Sabe, que a gente olha, parece que se sente bem. Que o bichinho não tem violência nele, sabe? Ele é um bicho bonito e que atrai a gente. Então, por isso, é um animal que se desloca como vento, né? Não tem barreira, ele pula, ele salta, ele sobe as montanhas. É o antílope negro, é um bicho muito bonito. Eu não sei se aí tem foto dele. Não. É muito grande, quando está grande. Ah, é no grandão. Ah, mas não é isso aqui, tá vendo? Não é. Tem uma foto dele que é muito bonita. Se a gente ver a foto, é muito bonita. Então, está aqui, né? Não, agora é. Então, o Anahata tem 12 pétalas de um vermelho profundo e seus bijans mantras são Kan, 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 Nan, Chan, 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 Nan, Tan, Tan. Esse H sempre faz o cultural. Só eu mesmo, só que é cultural. Tá? E o Bija Mantra Yan, que deve ser cantado assim como os das pétalas na nota musical Fá. Isso a gente sabe o seguinte, como é que é usado isso? Eu, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho com mantra, de mantra yoga, então eu tenho que primeiro cantar na mesma nota musical os sons das pétalas e depois cantar o Bija Mantra, o elemento do chakra, para poder energizar através dos sons a minha afetividade. Uma pergunta. Porque, na Índia não existe o organização assim, eles têm outra galera. Sarigama Padani. Sarigama Padani. Mas aí, qualquer coisa, por isso que veio faz, isso está escrito assim, ou foi uma transcrição para nós? Não, Sarigama Padani? Não, é porque a gente fala que é uma nota de organização, mas isso não existe na Índia. Não, aí é o seguinte, a gente bota isso porque é a correspondência, né? Isso aqui é correspondência. Mas existe mesmo essa correspondência? Existe. A nota musical. Lá, só que lá é Sa, Ri, é porque eu não sei
escala, né? Então é Sa, Re, Gama, Pá, Dá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas o som é o mesmo. É a mesma coisa, só que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, o que lá tem e que causa estranheza para a gente, pelo menos para mim causou, é que eles têm uns sons que são diatônicos. Eu sabia como é que se fala, mas, por exemplo, faz assim. Sabe? Parece que o cara errou no coisa, né? Tá dizendo, mas não. Aquilo é uma nota, é o Dó, mas, por exemplo, numa escala X. Não é o Dó. Por exemplo, quando a gente vai fazer esse treinamento, vamos dizer, a gente não tem aqueles coisas, então a gente pega, se chama xilofone, aquilo assim, então a gente tem que dar, por exemplo, eu quero ver se o muladhara dela está energizado. Então eu dou um Dó. O Dó tem 3 tons de Dó, né? Então eu dou um Dó aqui, aí ela dou outro Dó, dou outro Dó. Aí ela vai e diz assim, gozado, eu não me causou estranheza esse negócio. Sabe, esse som, ele não me fez bem. Gozado, o que eu vi que mais não fazia a pessoa não sentia bem era o som da flauta. O som da flauta, que era de Cristo, era danado. A pessoa, sabe, aquilo deixava irritado. Então, isso aqui realmente é a nota, só que não adianta botar ali Sa, Ri, Pá, Dá. Aqui seria Dá. Dá. Aí, quando eu dissesse Dá, mas eu diria com aquele som que para nós chama Fá. Assim como a gente não diz eu. Se eu for dizer eu lá em Paris, ninguém vai entender. Eu, né? Tem que dizer je. Então, se eu disser je, você vai entender. Se eu disser je, aqui o cara disser esse cara é bicho. Entendeu? Não é? Brincando, mas é porque a tradução da nota, tá? Mas as notas são as mesmas. Só que aqui seria Sa, Ri, Pá, Dá. Seria Dá. É aquele. Seria interessante de ter a original para se chama. Depois eu posso até botar assim, Shiqueiro, Saripá, Gamani, aí você Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá? Bom, vem lá de baixo o Dó. Por isso você não vê que, por exemplo, o índio tem muita pé no chão, né? Na floresta. Você vê qual é a música dos índios. Todo dança assim, né? E o tambor, bum, 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 que é o do chão. Tá? Então, não é engraçado isso? Mas é por isso que se usa em musicoterapia, né? E a gente usa no canto dos mantras isso, né? Que eu sei que é fato para o analta. Então eu vou dar, se eu quiser harmonizar, eu vou dar aquele som e se eu for cantar, eu vou cantar essas notas todas aqui nesse som. Eu não sei, né? Mas o pessoal que sabe vai fazer. Eu tenho um aparelhinho aí que vocês já viram, que nós fizemos, a gente dá o som e aí eu fico naquele, né? Senão a gente não faz. Mas quem sabe canto e etc., faz aquilo na boca. Então você vê que tem muita música indiana que eles fazem muito, não sei o que, eles fazem. E tem quando tem conjunto, eles fazem, a moça que dança com guizos faz a coisa, a que canta faz na boca, o que toca o tabla faz na tabla.
Aí ele vai falar, aí ela repete. É bacana a gente ver a música indiana assim, quando eles fazem um dueto entre o cara que toca a tabla e a cantora. E tem umas bailarinas que fazem aqueles guizos nos pés. Elas batem os pés. Não, lá, tem aqui. Bom, na banda da Marta ainda existe os símbolos. Um tricona. Tricona é um triângulo com a ponta para baixo, chamado de camarupa, simbolizando o iônio, o sexo feminino. Seus ângulos representam Ichá, a vontade de criar a ação e Jnana, o conhecimento. Mas, na verdade, eu estou botando assim, mas na verdade, tradicionalmente isso aqui é chamado Ichá Shakti, criar Shakti, Jnana Shakti. Tudo é a Shakti, isso tudo é a Shakti, sabe? Então a gente volta só que a vontade, a ação e o conhecimento. Mas o nome completo seria Ichá Shakti, criar Shakti, Jnana Shakti. Por isso é que a gente vai ler alguns livros e é difícil para a gente, porque a gente vê criar Shakti, Jnana Shakti, Kama Shakti, não sei o quê, mas não, tudo é Shakti. Não. Entende? Mas esse Shakti é o quê? É vontade? É ação? O que é? Tá? Energia? Então, por isso, porque todas elas são com os nomes assim. Eu agora estou traduzindo o livro Kala de massa, eu acho. Tudo é sobre aquele símbolo da associação. Mas lá eles dão os nomes todos das deidades femininas. Então, é uma dificuldade, né? Pra gente, porque a gente não está habituado está habituado assim, com Durga, Kali, Saraswati, Mahalakshmi, mas eles têm pura sandaria. Tem que achar. Aí, sabe, isso aqui, a gente vai ter que, aquele livro eu não sei nem se vai ser editado, vai ser tudo. Então, um linga de cor brilhante, que se chama Banalinga, em cuja cabeça há uma meia-lua e minúsculo orifício, borrada de lágrimas, simbolizando o desejo pelo conhecimento. O Banalinga é de ouro, matéria preciosa, mas apesar disso ainda matéria. O que é linga, Paulo? Hã? O que é linga? Linga é o membro de Shiva. Olha só. Está vendo? O triângulo é o iônio. Sabe o que é o iônio? A vagina. Entendeu? Por quê? Características masculinas e femininas. É a forma figurada de se falar isso. Da onde vem toda a criação? Shiva Shakti. Né? Olha só. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, tá vendo? Olha. Tá vendo o linga e Mas aí também tem iônio, não é? o iônio, tá aqui, o iônio. Tá vendo? Então, por exemplo, tem um ritual que se faz na Índia, se joga o leite aqui em cima, ele escorre aqui e cai por aqui. E você bebe esse leite que cai por aqui do ritual, que ele é o néctar da vida, de Shiva e de Shakti. Que é uma forma figurada de se falar. Mas é o feminino e o masculino. Essa coisa de pecado nasceu para nós através da religião judaica cristã. Né? Mas na verdade isso não tem pecado nenhum. Todos nós somos filhos de pecado. Pecado gostoso é bom de fazer. Sabe?
Quer dizer, isso aí. Então você vê uma coisa, esse triângulo aqui, então isso significa que tem um linga. Mas o linga é uma condição psicológica que a gente tem que ultrapassar. Porque tá vendo? Esse aqui já diz o seguinte, ele é, quando é linga, é diferente daquele. Aquele é um Muladhara chakra, de pedra preta. Aquele é a dificuldade do conhecimento. Né? A gente dá o primeiro passo para mais o Criador. Então, esse aqui já é de Vishnu. O Banaliga é de ouro. Então, de ouro, porque já é mais sutil do que o de pedra. Quer dizer, então a pessoa já deu o primeiro passo, já ultrapassou aquela grande dificuldade da vida, aí ela vai chegar nesse aqui, que simboliza o grande. Se chama Vishnu grande. Quer dizer, Vishnu é o quê? É o preservador da Trindade hindu. Todos esses nomes têm a ver. Ao ser rompido, permite a fusão entre o consciente e o inconsciente. O conhecimento consciente das pulsões inconscientes. Este fato provoca no início o estado de dissolução ao romper esses agregados que compõem a emoção do eu, que é dado pelo Manipura. Neste estágio, tais agregados são desfeitos. Esta fase precisa ser cuidada, pois podemos sofrer uma grande desilusão com o aparente vazio da vida. Porque aqui, quando rompe esse, aí a energia não tem mais aquele negócio da preservação, eu e Deus. Todo o meu conceito de vida até aqui é dual. O que esse é o rompimento disso. A partir daqui eu posso ter consciência, eu ainda não sei bem, mas eu já tenho consciência de que a realidade é uma. Mas aí todos esses meus conceitos, todo esse meu aprendizado, toda essa minha compaixão, tudo isso que eu aprendi, que eu era uma pessoa amorosa, que eu tinha fé, era uma pessoa que acreditava nisso, no meu Isha, devoto, né? Quer dizer, no meu Deus pessoal. Então aqui, acabou isso. Como é que eu, que passei essa minha vida toda aprendendo isso, fazendo isso, chegando na minha vida, me acasalando para manter a minha família, etc., e que eu tinha toda essa compreensão de vida, como é que agora eu não sou nada disso? Tudo que eu aprendi foi por águas abaixo. Sabe? Então eu fico que nem, eu dou o exemplo seguinte, o cara está pintando a parede, a gente tira a brocha, tira a lata de tinta, o pincel, né? Tira a lata de tinta e tira a escada. A gente não tem nem o pincel para descer escorrendo pela parede. A gente já caí. Eu não tenho aonde me segurar. Mas não dá para eu voltar para trás. Eu não tenho mais consciência. Mas às vezes isso provoca até, por isso precisa ser o guru, o mestre, porque isso provoca até um desejo pelo suicídio. Se eu não sou mais nada, não tem razão de ser. Os meus filhos não são meus filhos. O meu marido, porque isso tudo era posse minha. Meus filhos, o meu marido, todo o meu conceito de vida foi por águas abaixo. Fazer o bem, a compaixão. Então, tudo foi por águas abaixo. E aí como é que eu fico? Aí é que precisa o mestre, o guru, que isso é uma sensação de morte. Mas o que é a sensação de morte? Para renascer eu tenho que morrer. Né? É um novo renascimento. O renascimento não do meu corpo, da minha mente, ou do meu espírito. Não, é um renascimento
da minha compreensão da vida. Tem que estar na nossa Bíblia. Você tem que voltar a ser criança para entrar no reino do céu. Mas como é que eu desse tamanho vou voltar a ser criança? Não dá. Não tem como encolher. Então, assim, ele é dual, aí chega um ponto que ele não é mais dual. Né? E como é que a questão assim, da opção sexual, ela não entra nesse aspecto? A gente está falando do aspecto das questões psicológicas, né? Mas masculinidade pega lá. Mas aí quando se depara com uma pessoa que é homossexual, como que ele trabalha isso? Queria só esclarecer um pouco mais. Porque talvez assim, essa linguagem masculina e feminina, talvez a pessoa que não conhece direito, ela pode achar que, mas Não, mas como deixa que eu trabalha dizer isso uma coisa, mas aqui o no homossexual pessoal também tem características então é masculinas. mais a questão da questão sexual, não da questão da psicologia. Não, é o seguinte, o homossexual ele também tem características masculinas e femininas. A mulher, como é que chama a mulher? Homossexual também. Também? A mulher também. A mulher não é por ela ser homossexual que ela não tem características masculinas e femininas. Também. Então, o que é que ela precisa fazer? Equilibrar essas características para transcender as suas limitações e viver bem aqui agora. Porque ela não é masculina nem feminina. Ela é o todo. E mesmo o homossexual, homem ou mulher, também pode ser o todo. Né? Também pode ser o todo. Né? Pode ser, não, ele é o todo, só que ele não percebe. Não sabe. Então, tem uma hora, não, já passamos, tem uma hora aí que a gente vai parar. Mas o anarca é grande por isso. Então, quer dizer, na verdade, o cuidado ao romper, não é eu estar no nível do anarca, ao romper esse nó, quando a energia passa, porque esse nó é na xuxonologia. Quando a energia passa essa dificuldade, é que eu vou perceber a realidade que eu sou. Mas aí eu vou começar a ser unicista. Está vendo? Olha, até que se atinge esse nível, a atenção e o ativo básico do ser humano, manifestados, por exemplo, na luta pela sobrevivência, no desejo pela manutenção da espécie, na vontade de autoafirmação, são perceptíveis, pois são vistos, não são perceptíveis, porque são vistos como naturais. É natural na nossa vida. Eu estudar, eu crescer, me formar, eu me relacionar afetivamente, me casar, procriar, isso tudo faz parte. Ter a minha religião, viver bem com a minha esposa, com o meu esposo, né? O indivíduo encontra-se então totalmente submerso nele, reprimindo toda e qualquer coisa que seja contrária ao nível de consciência que está sendo vivido ou que ameaça a sua integridade. Então, o carne-via, os órgãos de ação são os órgãos genitais e os gniculognalia a pele. Olha, então, vocês viram o seguinte, a partir daí, quando vocês veem uma coisa interessante, quando chega aqui, o nosso desfaz vem para essa região. Olha como é o tamanho dos meus ombros, olha o tamanho do meu pescoço. Não é fininho? Assim como quando eu nasci, porque eu não vou nascer de novo, para poder ver essa realidade que eu sou. Como é que eu nasci? Foi no útero materno? Eu não passei por aquele canal vaginal apertadinho. Eu tive que ir. Por isso é que eu gritei quando saí. Não dá, né? Aí, quando a gente sai por aquele que não é um canal apertadinho, quando a gente vê aquele... Mas não é, né, cara? Cesárea, tá bombando, né? Mas não é?
Não é um canal, não da forma natural, não. Não é um bichinho desse tamanho para passar por um canalzinho apertadinho. Não é verdade? Isso é que nem aqui, ó. Olha aqui a largura disso, o tamanho disso aqui. Então você vê que a energia vai e aqui, fica nesse canalzinho. Então, vou passar aqui. Isso aí, tá vendo? O Vishuddha significa grande pureza. É também denominado por causa do centrulanismo, por causa da magnete, né? Mas na verdade é grande pureza. Está relacionado a um nível criativo, artístico, intelectual ou moral, ou pelo desenvolvimento do conhecimento intuitivo e espiritual. E por esse motivo é chamado de o portal da grande liberação. Quer dizer, só quando eu passo por esse portal, que é chama da grande liberação, que é quando eu vou perceber que eu, na verdade, eu não sou aquilo que eu pensei a minha vida inteira, eu sou muito baixo. A minha compreensão fica abrangente, grande, e eu percebo a realidade que eu sou, que eu não sou essa pessoa limitada que eu achava que eu era esse corpo, eu era essa mente, eu era esse intelecto. Então eu sou muito mais do que isso. Por isso se chama o portal da grande liberação. E se diz que aqui tem uma árvore que se chama Kalpataru, que eu só vi essa árvore uma vez no sul da Índia, num templo de Shiva. O templo era aberto e tinha uma árvore. A árvore de tão velha, ela já estava toda cheia de estaca para se aguentar. Porque é uma árvore grossa e ela tem 4, é gozado que ela tem como se fosse 4 braços, galhos grandes assim. Então, esses galhos representam os 4 Vedas, o conhecimento da vida. Essa árvore é bonita, porque como toda árvore, né? Era grossa e tinha realmente bem marcado esses 4 lados. Então ela se chama Kalpataru. Foi essa árvore. Foi o único lugar que eu vi na Índia. Deve ter outros, mas eu só vi nesse lugar. Paulo, Opa. pegando o gancho aí do nascimento, tem muito tempo que você não fala sobre o desenvolvimento energético do chakra do bebê. Como é que é? O bebê nasceu e aí? Você vai fazer um exame a nível energético? Nasceu com saúde. Com saúde. Não, aí é uma história grande. É pena que não tem o quadro aqui, mas é isso mesmo. O bebê, quando nasce, o primeiro chakra que ele vai desenvolver é o Muladhara Chakra. Não dá para fazer as contas aqui. Eu acho que na aula passada eu fiz. São 7 anos o Muladhara Chakra. Aí, no primeiro ano, a base é o Muladhara. Ele vive as características do Muladhara nesse nível. No segundo ano, ele vive essas características no Swadhisthana. Até quando chega lá no Sahasrara, aí a gente está na idade de 14 anos para passar para o segundo. Aí dentro dessa identidade da nossa sexualidade, da visão da vida, de ultrapassar as dificuldades, eu vou viver o primeiro ano com essas características nesse nível, o segundo ano do Manipur e tal, vou voltar lá para o Muladhara, viver também ele, aí passo por 21 anos. Aí eu vou desenvolver realmente a minha noção do erro, vou imitar meu pai, passei pelaquela idade da aborrecência, aí então eu já sou eu, aí eu vou viver a minha afetividade, de 7 em 7. Mas não tem aquela característica, por exemplo, o bebê nasceu, a partir desse momento, ele já tem umas características mais introspectivas, ou menos introspectiva, ele tem mais energização a nível de anata, não, ele está mais no nível do Muladhara. Aí ele vai desenvolvendo a medida que dependendo de como ele está interagindo, é que ele vai ter uma anata mais energizada. Naquele nível. Depois ele vai fazer isso tudo no outro nível, ele vai desenvolver as características do anata.
Tá? Mas e suas caras? Ninguém são suas caras. São os caras, são os desejos na vossa personalidade. Será que já não vem? Então, desde o bebezinho? Tem essas características que é para poder a gente nascer naquela família, para poder desenvolver essas características do nosso papel. Você falou, quando estava falando do Swadhisthana, que no Vishuddha, também o Swadhisthana tem a ver com a criatividade. Isso. Pois é, aí eu não peguei esse gancho. Disse que no Vishuddha seria numa forma diferente. É mais sutil, espiritual, ou é o outro? Nós vamos ver aqui, ó. Entendeu? Tá? Ó, está relacionado ao nível criativo, artístico, intelectual, moral. O do Swadhisthana é mais as coisas que eu fiz com a minha própria força. Por exemplo, é meu filho. Você pode me apresentar o teu filho, mas não é a mesma coisa. Entendeu? É feito pelas minhas próprias mãos. Então, por exemplo, essa criatividade é artística, intelectual ou moral. Por exemplo, só para a gente saber, sexta-feira vai depender do nosso desenvolvimento. Né? Por exemplo, sexta-feira é um dia que todo mundo sai para um serviço. Vou jogar futebol. Então, a esposa está esperando sexta-feira, está toda preparada, tomou um banho, perfumou, fez um jantarzinho legal. Aí, está me esperando. Eu saio 6 horas, 6h30, 7 para 7, estou em casa. 7 horas, nada. 7h30, nada. E ela começou a ficar preocupada. Porque você sabe, o trânsito do Rio de Janeiro como é. Pode ter tido uma batida, pode ter tido um problema, um assalto. Aí ela começa a ficar 8 horas, 8h30, e ela liga para a polícia. Será que teve alguma coisa no hospital? Não. Ficou preocupada. Aí quando dá 9 horas, ela começa a pensar assim, safado, tá aí na verdade. Né? Aí 9h15 eu chego, o patrão abre a porta, eu chego com uma voz, querida, você me desculpe, eu quis chegar mais cedo, mas na hora da saída, meu chefe me chamou para reunião. Mas você vê, apesar de cansado, chateado, ainda assim eu passei para a floricultura e comprei essa rosa para você. Aí ela vai e pensa assim, puxa, como eu sou maldosa. O bicho trabalhando para poder manter o conforto de casa e eu pensando mal dele. Né? Entendeu? Quer dizer, a criatividade está aí, né? Passou por uma rosa. Aí ela está pensando. Então, vocês viram, quer dizer, a criatividade nesse sentido. Por exemplo, a gente que trabalha, por exemplo, a pessoa que trabalha no computador, digitando coisas, todo dia é aquele negócio, né? Quer dizer, então você tem que fazer aquilo com criatividade, porque senão você vai cair fora daquilo. Porque aquilo se torna chato. Né? Então você tem que todo dia você fazer aquilo de um jeito diferente, né? De uma maneira diferente para poder estar sempre motivado, porque senão cai na monotonia. Então isso aqui é a criatividade. Agora, o que ocorre às vezes é que, por exemplo, no meu desenvolvimento, eu tenho um desenvolvimento desse chakra aqui forte, então a energia do Vishuddha, do Swadhisthana, ela vem para o Vishuddha, para eu poder, porque não é a energia da vida, minha força que me leva a executar as minhas ações e até não cair nas minhas dificuldades. Então ela também, ela se volta para a minha criatividade. Então eu passo a ser uma pessoa, por exemplo, um pesquisador muito grande. Às
vezes na minha pesquisa eu esqueço até de comer, precisa de gente vir para me dar comida, ou eu sou um artista, eu pinto, e na minha pintura eu me envolvo tanto que eu tenho que acabar de fazer aquilo, e me envolvo, por exemplo, na minha escultura, e que eu não posso deixar assim, porque aquilo vai secar, não vai dar a forma que eu tenho, ou eu não vou talhar direitinho a madeira ou o mármore. Então eu fico tão envolto naquilo, essa energia do Swadhisthana vem e me mantém ali para eu poder executar a minha obra, que aí eu perco o meu interesse, por exemplo, pelo relacionamento sexual. Quer dizer, sabe, eu nem me lembro. Então, vocês pensem o seguinte: se eu estou numa fase assim, e se eu tenho, agora seja homem, tenho as minhas características femininas mais exacerbadas, a sexualidade já não tem desejo, as características femininas mais exacerbadas, a visão para essa artística, científica, de pesquisa, está exacerbada. Então, o que vai acontecer? Quando é o nome? Davi. Quando eu olho para o Davi, que ele tem as características masculinas mais exacerbadas, eu normalmente sinto atração por ele. Quer dizer, eu começo a ver o Davi, poxa, mas o Davi tem umas atitudes assim bacanas que eu não tenho. E aí o problema é que se há esse desequilíbrio muito grande, aí a gente pode passar a ter interesse no Davi em vez de ter interesse numa lourinha bonita daquela. Né? Porque ela tem as mesmas características que eu. Então eu quero um complemento. E não a mesma coisa. Então é por isso que a gente precisa, nessa época, se trabalhar para equilibrar essas características e para assim eu permanecer com essa estrutura e com as características predominantes dessa estrutura. Então é por isso que às vezes a gente, ao admirar tanto o Davi, eu chego a admirá-lo que eu passo a amá-lo. Porque na verdade o Davi representa o meu complemento. Não é o Davi está ali só porque é o que está ali, mas poderia ser lá de Paraty. Levi. Davi e Levi. Então vocês entendem como é? Quer dizer, esse que é o cuidado que a gente tem que ter na hora em que se trabalha, e não só na nossa própria vida. Né? Paulo, mas quando você fala que a energia do Swadhisthana vai ajudar lá, né, na pesquisa, né, pode então também acontecer dessa parte sexual ficar esquecida, porque toda a energia foi, como tem pessoas que falam até assexuadas. Pois é. Então, não, eu estou dizendo no exagero, mas isso que você está dizendo é verdade. Eu perco o interesse. Por quê? Porque aquela energia que eu usaria para ter, eu passei do estudo para a criatividade. Não é equilibrar. Não, eu acho que sim. É um desequilíbrio. Não, é um desequilíbrio, mas, por exemplo, eu posso também perceber a realidade. Por isso é que na tradicional, na época tradicional, a gente tinha a idade da infância, tinha a idade da maturidade, né? Da juventude, da maturidade. E aí, então, na verdade, a gente se unia, poderia ser sozinho ou com a esposa, e nós íamos nos dedicar só ao autoconhecimento. Mas essa aí não está desequilibrado. Não está? Não. Aí não, aí já... Dependendo da idade. Pois é, já teria passado por todas essas fases. Eu já teria passado por essas fases da vida. E passando por essas, agora chegou a fase de eu me dedicar ao estudo e à compreensão de quem sou eu. Isso antigamente era assim. Mas a gente pensa que por si só não teria. Mas como o universo tem que visual, aí
segmento, né? Você entendeu? Mas até que você me falou isso agora, eu me lembrei assim, legal. Monge, padre, freira, mas deixou tudo da vida dela e foi fazer um outro trabalho. Então, nesse caso, por exemplo, ela já passou do Anahatta, do Sextano, ele está aqui, pessoal, tudo elemental, tudo. Não, tem uma coisa que também, como ela disse, pode ser o papel dessa pessoa. Só que ela tem que ser uma boa freira ou um bom suami. Porque padre e suami também sentem desejo. Claro, Entendeu? Esse é do ser humano. Então, por isso é que na tradição seria assim. Depois que eu fiquei mais velho, então agora que eu já cumpri minha função de estudante, de marido, etc., aí eu vou me dedicar ao autoconhecimento. Porque a relação em si não é pecado. Portanto, não é pecado. Isso aí, na verdade, é uma energia positiva e negativa que se encontram e ficam circulando entre a tomada e o pininho que entra na tomada para poder acender a luz. Não tem essa visão de pecado. Tá? Bom, então, o que a gente não pode é dar saltos. Eu não tenho condições de ser sannyasi, mas eu acho que é muito bonito aquilo que eu li no livro, que eu quero ser, e na verdade eu tenho um desejo que quando chega, a energia do Swadhisthana é que nem a barragem. A barragem chega uma hora que ela não tem condições de aguentar mais. Então aí, ou você faz um buraquinho para sair o excesso, ou então você para de encher, porque senão vai arrebentar e faz isso que fez lá em Minas. Né? Essa é a energia do Swadhisthana. Então não adianta eu, por beleza, querer sannyasi. Não adianta segurar, não. Eu posso ter, eu não tenho necessidade, porque, por exemplo, eu estou numa fase dessa, então eu estou cumprindo a função com essa energia, ela está sendo gasta do mesmo jeito. Tá? Bom, e já. A relação entre o Swadhisthana e o Shukra, eles costumam sempre em compensação ou posso ter também superioridade dos dois? Não, pode ter. Pode, não. Não, a gente está falando só que eu, como estou me dedicando a isso, eu posso trazer essa energia daqui para lá. Mas eu posso ser criativo. Entendeu? Aí eu vou fazer as coisas com a criatividade. Aí vai ser muito melhor. Bom, brincadeira à parte, né? Bom, então, olha, nós vamos ver só esse pedacinho aqui, tá? Tá verbalizado os sentimentos, as emoções, a sensação. Quer dizer, na verdade, a pessoa verbaliza com criatividade. Ela chega até o outro com mais facilidade, porque ela sabe falar, ela sabe como dizer, ela sabe como se colocar. Aí, o Vishuddha, quando ele está equilibradamente bem energizado, então ele consegue chegar ao outro com facilidade, tá? Através da palavra. O elemento desse chakra é o Akasha, o espaço. Segundo a tradição, o elemento terra, o Muladhara, se dissolve na água do Swadhisthana, permanece nesse chakra com a essência do odor, do cheiro. A água evapora no fogo Manipura e permanece como a essência do paladar, que é do Anahatta, o Vishuddha. A forma do fogo entra no Anahatta, permanece lá como a essência da forma da visão. O elemento do ar, do Anahatta, entra no espaço e torna-se o sombrio. O espaço. Você desligou. O yantra é a forma geométrica, é um círculo que representa a lua cheia. Tá? Aquele círculo ali que eu pinto é a lua cheia. Tem 6 metros
são os bijasmantas, bijamanta do Akasha, o elemento desse chakra é o Ram. A gente tem que ter cuidado, porque tem o Ram, né, que é do Manipura, R-A-M. E aqui no Rio, a gente tudo né? Então, lá é Ram. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aqui é o Ram de house do inglês. Então, Ram, não é Ram, é Ram. Um é Ram e o outro é Ram. Isso é o cuidado que a gente tem quando vai usar os bijas mantras dos chakras. Tá? Olha, o Deva, a deidade masculina, é Sadashiva. Sadashiva é essa aqui, também tem 5 cabeças. Que olha para leste, oeste, norte, sul. E a Shakti, a deidade feminina, é Sakini, a mais pura que o oceano de néctar. Sadashiva se apresenta uma forma de Ardhanareshwara. Ardhanareshwara é esse aqui. Tá vendo? Quer dizer, quando você chegar aqui com o nível de consciência, você já está equilibrando as características masculinas e femininas, você já pode transcender as suas limitações e perceber a realidade que você é. Por isso é que é a Ardhanareshwara aí. O masculino ali, ó, o Shiva, e a deidade feminina Shakti. Então está em equilíbrio. Ali você está em equilíbrio. Você já transcendeu essas limitações da compaixão, do amor, etc. Ali você transcende e aí você já pode perceber a realidade que você é. Por isso, o portal da grande liberação, como ele é chamado. Que é ultrapassar as limitações do eu e você, da dualidade. Então, o lado direito representa Shiva, a consciência e as características masculinas da personalidade. O lado esquerdo, a Shakti, características femininas. Ele representa o equilíbrio dessas características. E é bom lembrar, segundo os tantos, só o equilibrado consegue transcender as limitações da personalidade e viver a plenitude do ser. Não, dentro das nossas, né, nível de consciência, né, como que seria uma pessoa com esse nível, a reação dela em relação ao que acontece no mundo, a violência, enfim, as crises, terrorismo, essas coisas. E é difícil daqui, sei lá, eu não sou de cultura, mas a gente entender e aceitar essas coisas. Assim, o que a gente eu entendo que a compaixão você não sabe tudo o que é, mas eu tenho uma ideia. Ali eu não consigo imaginar como que é, porque também não é uma frieza, também não é assim, não confundir com a negação dele. Como seria a reação de uma pessoa assim, em termos de sentimentos? Não sei se sente e aceita que não a gente consiga compreender, mas Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Vamos esquecer o nosso dia, só por um momento. Nós estamos no cinema ou no teatro. Não no cinema, porque no cinema sempre tem mais recursos para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, no cinema, eu estou vendo aquele impacto de aquelas pessoas más que avançaram num determinado lugar ou numa casa e mataram a família toda, até o bebê. Não tinha nada, bebê. Mataram o bebê, aquilo. E aquilo me causa uma comoção tão grande que às vezes tem. A senhora não está bom, às vezes eu até choro, eu me emociono, eu saio do cinema triste. Né? Eu vi aquilo e foi tão bem representado que aquilo me causou um choque tão grande que eu fiquei triste, eu cheguei até a lacrimejar. Tão emocionado assim. Assim é a vida, é um teatro. Então,
como eu sou um espectador do cinema. Eu me emociono, mas eu sei que é a realidade, que aquilo não tem que ser. Eu não sei aonde a gente tem que chegar, aquilo vai ter que chegar, com aquela daquela, como houve nas Minas e como houve na França. Eu não sei aonde aquilo quer chegar, mas vai chegar a algum ponto. Senão não teria acontecido. Quer dizer, o que muda é a nossa compreensão. É que vê o seguinte, eu não tenho nada que eu possa fazer vai deixar que aquela cena exista. Que eu não sou o senhor do mundo.